Boa noite. Na semana passada tivemos o Rui sentado à minha frente. O Rui contou-nos como a raiva, a ira, tomaram conta da sua vida e como conseguiu tratar-se. Hoje temos a Paula. Como já expliquei no programa anterior, os nossos convidados vão responder a todas as perguntas, mas não têm coragem para destapar o rosto. Irá perceber porquê ao longo da nossa conversa. Obrigada, Paula. Obrigada, Eduardo. Eduardo Silva é psicólogo e estará connosco durante todos os programas. Preparada para nos contar a sua intensa história de vida? Boa noite, sim. Seja bem-vindo ao Confesso. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Paula é uma mulher nova, tem 37 anos, 2 filhos. Aprendeu a viver depois de traumas sucessivos. Esteve internada numa clínica e só a partir daí é que passou a olhar para si e para os outros de uma forma positiva. Mas até aqui, Paula vivia em depressão profundíssima. Paula, quantos anos andou a enganar-se a si própria? Durante 9 anos. Durante 9 anos. Que anos foram esses 9 anos? Esses 9 anos foi os anos que eu reconheci, quando entrei em Vila Ramadas. Mas lá tomei o conhecimento que tinham sido mais, que era desde os meus 4 anos. Depressão desde os 4 anos? A depressão, 9 anos, mas os acontecimentos vieram desde os 4, que era desde a infância. Então eu vou começar por lhe perguntar, Paula, o que é que aconteceu aos 4 anos de idade? Aconteceu que eu vivia com a minha mãe, no qual foi uma infância muito difícil e no qual eu fui abusada a partir dos 4 anos de idade, até aos 14. Por quem, Paula? Por várias pessoas. Vivia apenas com a sua mãe? Sim. Onde estava o seu pai? Não conhecia. Não sabia, nunca conheceu o seu pai? Conheci, tinha 21 anos. E a sua mãe? Sabia o que estava a acontecer consigo? De muitas coisas sabia. 4 anos de idade. Tem memória aos 4 anos de idade daquilo que lhe aconteceu? Aos 4 não tinha. Com a continuidade daquilo que aconteceu, os anos foram passando, eu comecei-me a perceber do que me estava a acontecer. Mas cair mesmo na realidade, por volta dos 12 anos, quando eu comecei a trabalhar e a ouvir as conversas de colegas mais velhas, é que tomei o conhecimento do que me tinha acontecido durante aqueles anos todos. Mas lembro-me, mesmo em criança, daquilo que me aconteceu. Eu estou a olhar para si e estou-me a relembrar de casos exatos que me aconteceram, mesmo em pequenina. Porque, assim, as crianças não esquecem daquilo que lhes acontece mal. Paula, posso lhe pedir uma... Eu sei que isto é difícil, mas posso lhe pedir que se relembre esses episódios, porque eles vão culminar num processo de tratamento. É importante perceber que há aqui uma continuidade, que tudo isto culmina, felizmente, na possibilidade da Paula estar aqui a conversar comigo. O que é que aconteceu exatamente? O primeiro episódio em que a Paula foi vítima de abuso sexual. Eu sei que eu era muito pequenininha, ainda não tinha entrado na escola. E a minha mãe saía, ela era autêntica prostituta, né? Saía com várias pessoas durante a noite e ela levava-me. Isto é muito difícil para mim. Agora não tanto, porque eu resolvi o problema lá, mas mesmo assim custa-me, porque eu a falar deles eu estou-me a relembrar aquilo que aconteceu. Então ela ia, eu sei que uma vez foi numa praia, um sujeito no qual
É assim, a gente quando é pequenina vê e vai vendo as coisas e vê que aquilo não é normal e vai escondendo a cara. Até que um dia a gente, com a curiosidade da criança, olha, esconde a cara, olha, esconde a cara. Um dia ela manda-me passar para o banco da frente. E o sujeito esticou-me assim, no colo, entre o colo dela e o colo dele, e começou a estimular-me o corpo, mesmo pequenininho. Eu ainda achava aquilo assim, que metia-me impressão, nojento, mas eu tentava fugir para o colo dela e ela não... Ela é muito má, assim, muito fria, e pronto, aconteceu assim, ele só mexeu no meu corpo. Entretanto, ela pegou em mim ao colo e fomos para casa. Outros episódios, foi já em casa dela, sujeitos que frequentavam a casa dela, eu dormia com ela e eles também dormiam. Ela deitava-se com um, de manhã, quando eu acordava já lá estava outro. Uma vez lembro-me de um que fez o que fez com ela e eu assisti porque eu não dormia. E depois deu-se para estimular o meu corpo e ela deixou. Deixava. Uma vez, depois, outro episódio, 2 sujeitos apanharam-me no... Eu depois já andava na escola, tinha que subir uma rua sozinha para apanhar a caminhoneta para vir, porque eu ia para uma escola longe, que era perto da minha... que eu ia para... Durante o dia estava na minha avó. E a subir a rua, 2 sujeitos meteram-me no carro e levaram-me para casa. Aí foi muito horrível, foi muito duro, porque fizeram-me muito mal, muito mal. Tudo isto até que idade, Paula? Até aos 14. O que é que aconteceu aos 14 para a Paula dizer basta? Aconteceu que eu conheci o meu atual marido, comecei a namorar com 13 anos. Aos 14 eu estava, assim, eu era um bocadito... Porque ela batia-me muito, porque eu não podia contar, ela batia-me. Ao chegar ao ponto de eu desmaiar, que fiquei com a epilepsia, porque eu não podia contar à minha avó, porque ela me ameaçava nesse tempo se eu contasse à minha avó e às minhas tias que me matava. E eu com medo não contava. As minhas irmãs estavam divididas, que tenho vários irmãos, mas eles nunca não estavam com ela, estavam divididos. Depois eu não podia contar. Aos 13 anos eu trabalhava, ouvia daqui, ouvia dali, e eu ganhei confiança com uma amiga no trabalho e pedi-lhe para trocar as chaves. Como é que se fazia para trocar as chaves da fechadura de um quarto? E ela tentou-me explicar. Eu consegui tirar com umas chaves e ir comprar e troquei e consegui-me fechar, só que ela chegava à noite, batia à porta para eu sair, porque depois aquilo foi-se continuando. E como eu era muito alta e tinha o corpo já feito, com 13 anos, eles queriam a mãe e queriam a filha ao mesmo tempo. E ela dava-se, parece que tinha gosto de... Portanto, está-me a querer dizer que o seu atual marido foi a pessoa a quem a Paula contou pela primeira vez aquilo que estava a acontecer? Não. Não. Eu só contei depois de entrar em Vila Ramadas. Antes não. Um segredo seu. Sim. Um doloroso segredo. Como se foi comportando desde esses 14 anos até o processo de crescimento de adulta? Como é que foi escondendo isso tudo? Como é que foi crescendo esse estado depressivo em si? Aquilo era muito duro, mas eu levava aquela mágoa que estava guardada comigo, porque aquilo era muito horrível, porque também há vizinhos da minha avó chegaram a abusar de mim. E aquilo era assustador, porque assim, eu ia para a casa da minha avó durante o dia, como eles sabiam como era a minha mãe, como sabiam, porque às vezes quando ela não me ia buscar à noite, mandavam-me para a casa de uma vizinha, e esse vizinho frequentava a casa dela, então chegou a abusar de mim na própria casa dele, lá com a esposa dele dentro, com a boca fechada, eu não podia gritar, não podia pedir socorro, depois tinha medo de dizer à esposa dele que me acontecesse, que me fizessem mal, porque ameaçavam. Paula, não sei se este número pode ser doloroso para si. Por quantos homens foi abusada? Muitos. E
Não tem conta. Há alguns ainda hoje vejo a cara deles, mas... Muitos. E Muitos. quantos? Para aí, uns 10. Consecutivamente. Sim. Sem poder falar. Sem Nada. poder chorar. Sem poder contar. Nada. Nada. Mas ainda hoje tenho vontade de enfrentar alguns. Com o programa que eu tenho, com a força que eu tenho, interior de falar nisto, eu hoje consegui enfrentar alguns. Que há pouco dei a resposta a um. Mas a Paula foi criando um ideal de felicidade em si. O que é que queria para a sua vida, independentemente desse seu passado terrível? O que é que ambicionava? Uma família? Eu, naquela altura, queria era casar, sair de casa e casar. E continuava a acreditar nos homens? Não. Então como queria casar? Queria fugir do ambiente que tinha de casa e achava que isso era a maneira de resolver aquele problema. Foi parte da maneira ou foi total? Foi só uma parte? Foi uma parte. Foi uma parte. E a outra continuou escondida na gaveta. Claro. E como é que começou a vir ao de cima esse seu processo, que nós falámos logo no início do programa, de profunda depressão? Olha, aos 13 anos, aos 14, já tinha 14, namorava e a minha mãe virou-se para mim e disse: já que tu não engravidas o teu namorado, eu vou pôr cá um rapaz da tua idade a morar contigo. Eu saí de casa e fui viver sozinha. Durante um mês. Ao fim desse mês tinha 14 anos. Ajuntei-me com o meu atual marido. Depois estivemos juntos um tempo. Depois casei por registro, porque o meu assustador era ser mãe solteira como ela. Casámos por registro. Depois tive o meu primeiro filho. Ao ter o meu primeiro filho, casei pela igreja. Como eu estava muito assustadora e queria muito casar pela igreja, casei pela igreja e batizei o meu primeiro filho. Depois, o meu marido teve uma firma, depois fui feliz. Feliz num certo sentido. Era feliz, mas não era feliz 100%. Porque na hora da gente fazer amor, na hora da gente estar juntos, vinha-me sempre a ideia e sempre que ele me tocava eu tinha nojo, não era dele, mas das pessoas que já me tinham tocado eu imaginava. Aquilo era horrível. Sempre que ele me tocava eu imaginava, porque uma vez fui amarrada e imaginava aquele desconforto que tinha por parte daquilo que as pessoas me tinham feito. Depois ele teve uma firma, juntamente com o seu pai. Depois a firma deu falência, depois vivemos bem, tínhamos uma boa casa, tínhamos uma vida estável. Teve também, depois já tinha a segunda filha. Ele perdeu essa empresa. Foi tudo pela água abaixo. Portanto, quando tudo estava a ficar construído à medida da sua felicidade, daquela que poderia conquistar, desapareceu tudo. Desapareceu. Mas mantiveram-se os seus filhos e manteve-se o amor do seu marido. Sim. Isso continuou. Continuou. Mas aí eu vi tudo muito escuro. Vi uma nuvem ao fim do túnel, fiquei sem casa, fiquei sem nada, porque tivemos que vender o que tínhamos para dar naquela altura de comer aos filhos, foi muito difícil. Entretanto, fui para uma casa de habitação social. Aí começou a tal depressão de 9 anos, porque aí, nessa casa de habitação social, ainda moram lá, 2 sujeitos dos quais me fizeram muito mal. E quando eu os enfrentava, antes de resolver estes problemas todos, que só consegui ver a depressão que eu tinha, a raiva, aquele desconforto todo, que era de infância lá em Vila Ramadas, quando eu entrei, quando eu comecei a contar a minha história de vida, quando eu ganhei coragem para começar a contar a história de vida. Mas, Paula, como é que se consegue contar, a esconder a um marido esse seu enorme segredo? Porque ninguém sabia. Mas como é que consegui conviver com isso? Nunca teve coragem de dizer, hoje, eu vou contar hoje? Não. Não.
Ele nunca desconfiou do seu comportamento, das suas ansiedades? Isto teria que perguntar a ele. Mas como mulher, nunca sentiu essa... Ele desconfiava visto pelas atitudes que a minha mãe tinha quando nós namorávamos. E como ela era. E uma vez ela foi um sujeito lá a bater à porta, estava-me a telefonar e a bater à porta para eu lhe abrir e eu telefonei-lhe. E naquele dia veio ele e os pais e foi lá uma tia, um primo. E ela chegou de noite e chegou como se nada fosse. Eu estava cheia de medo que me voltassem a fazer mal porque eu estava cansada. Antes de falarmos aqui com o Eduardo, que já vamos falar, queria-lhe fazer uma pergunta. O seu processo foi galopante. Eu sei que tentou cometer suicídio várias vezes. É verdade, Paula? É. É. Quantas vezes tentou cometer suicídio? Registadas é terrível dizer o número. Mas diga lá, porque eu sei. 40. 40. Registadas no hospital. 40. O que é que fazia? Tomava comprimidos? Tentei de tudo. Eu sei como estou aqui, porque eu estou grata ao Dr. Eduardo e a toda a equipa de Vila Ramadas, porque eu não sei, eu acho impossível o que eles fizeram por mim, porque isto é inacreditável. Eu, às vezes, dou por mim, ainda hoje. Como é que eles conseguiram mudar a minha vida toda e pôr uma pessoa que eu hoje sou? Porque eles lá é que me deram aquela educação que eu devia ter de infância, a informação que eu devia ter de infância, foi lá que eu aprendi. Qual foi o papel dos seus filhos neste processo? Como é que eles foram acompanhando o seu estado depressivo? A mãe que se calhar estava presente, mas muitas vezes emocionalmente ausente. Como é que acompanharam? Foi terrível, foi horrível, porque a primeira vez foi a tentativa de suicídio que eu fiz foi com eles. Com eles? Sim. Os três? Sim. Tentou suicidar-se juntamente com os seus filhos? Sim. Como? Com comprimidos. Deu a ingerir aos meninos? Porque eu queria acabar com a minha vida, mas não queria que eles ficassem cá a sofrer. Então o objetivo era partir os três. E durante muitos anos o meu objetivo era fazer juntamente com eles. Mas os seus filhos são os seres que mais ama na vida. Agora, naquela altura, a cabeça não dizia isso. Como é que via os seus filhos naquela altura? No início da depressão, eu gostava deles tanto que queria partir com eles para não os deixar sofrer. Mas também se gostasse assim tanto deles, não fazia isso, não é? Eduardo, difícil esta história. Como é que entrou a Paula? Como é que a apanhou? Que mulher é esta desfeita que entra em terapia, que lhe agradece por ter salvo a vida? Quem era a Paula? A Paula eu tive o privilégio de a conhecer há 2 anos. Na altura estava bastante machucada da vida por tudo aquilo que acabou de descrever. Ela sofreu, foi uma história absolutamente dramática e em que ela viveu cada um desses momentos e que teve a coragem de processar. Quando eu a conheci, cheirava à morta, por isso estava vazia, estava desligada, estava um farrapo humano. E queria, pelas várias tentativas que estão registadas, as 40 tentativas que ela fez, acabar e arranjar uma solução definitiva para um problema provisório, que era a depressão. Afortunadamente, ela teve a coragem de se fortalecer e, ao final de alguns meses, começou a seguir as nossas orientações e as nossas sugestões e conseguiu ultrapassar, com uma grande maturidade, todo um passado horrível. Oh, Paula, qual era o papel do seu marido perante este seu comportamento, que certamente deixará qualquer membro da família em total ansiedade, descontrolo? O que é que eu vou fazer para salvar a minha mulher? Era assim que pensava o seu marido? Era. Que cenários é que ele encontrou? De tentativas de suicídio. Por exemplo? Olha, uma vez enforquei-me em casa com cinto. Tentou. Tentei. Atrás da porta do meu quarto, pendurei-me lá. Nesse momento entrou ele.
Foi horrível. Uma vez sentei na cama com um lenço, minha cama fazia um feitio naquela altura, e amarrei lá. Quem me encontrou? Os meus 2 filhos. Tem consciência da imagem que eles ainda têm hoje dessa situação? Tem. Tenho, mas eles estão a ultrapassar. Eles estão a ultrapassar. Então, uma vez foi na Ponte Dom Luís. Eu estou para me atirar abaixo do tabuleiro e eles estão aos gritos pela Ponte dos Três a correr, a mãe, e o meu marido também. Nesse dia fui segura pelo o segurita do teleférico que tem lá, até eles chegarem. Esse momento foi horrível. São 40, Paula, 40 vezes. E uma vez à noite com a minha filha, eu estava a tentar lá adormecer na ponte, também fui na ponte, porque a minha ideia é sempre a ponte. Estava a tentar que ela adormecesse, eu tinha a minha filha só, porque o meu filho já era maior, já era mais pesado. Tinha a minha filha ao colo, estava a fazer horas para ela adormecer. Ninguém sabia de mim, porque eu não atendia o telemóvel a ninguém. E quando ela adormecesse, eu atirava-me com ela. De repente, não sei qual foi a ideia do meu marido, ou a estratégia dele, só agora é que eu compreendo. Ele disse, corre, anda para o hospital que o teu filho entrou e está muito mal. E naquele momento eu li a mensagem e corri para o hospital. Cheguei lá, não era nada, que estavam os dois na porta a rirem-se. E foi o seu marido o primeiro a dar sinal para a salvar? Foi. Foi ele que a encaminhou para tratamento? Foi ele que pediu ajuda porque ele já não sabia o que fazer. Porque eu já tinha sido tantas vezes internada em psiquiatria. Sempre que eu fazia uma, era internada. Ficava lá pior. Até fiz um traumatismo craniano uma vez num hospital que caí. Fiquei pior. Ele não via solução porque a minha solução, aquilo que eu queria naquele momento, naquela altura, era a morte. Ele não via solução para mim. Então, com o amor que ele tinha, pediu ajuda. Todos os dias em Portugal, pelo menos 5 crianças são vítimas de abuso sexual. O número é significativo, assustador. Todos os dias os jornais trazem um caso, outro caso. A Paula consegue ler essas notícias? Eu não consigo, porque aquilo traz-me um bocado de revolta, como isso ainda hoje pode acontecer. Porque na minha altura, primeiro a minha mãe não me deixava ver televisão. A minha avó também não, porque ela era má para mim. Porque já lá tinha uma irmã, então entendia que já estava a aturar uma irmã, não tinha que me criar a mim também. E depois não havia esta informação cá hoje. Porque soubesse naquela altura, eu tinha de pedir ajuda, tinha ido à polícia ou a um colégio, porque é muito melhor viver num colégio do que ser maltratada assim. Mas tem consciência que o número de casos é significativo e muito nos dias de hoje. E deve ser, e há muitos casos que ainda hoje devem ser escondidos porque as crianças não têm coragem de dizer. Eu acho que sim. Se forem ameaçadas como eu fui, e se forem umas palerminhas como eu era naquela altura, que não tinha ninguém, não brincava com ninguém, porque a gente fecha-se de uma forma tal que nem faz amigos na escola. Anda sempre sozinha. E esse é o apelo que faz a muitas mulheres que estão a ver a nossa entrevista e a acompanhar, que tenham coragem para contar? Eu acho que sim. Acho que deviam de fazer isso. De pedir ajuda? De pedir ajuda, sim. Eduardo, este é um caso limite de depressão. Sim, de Nós depressão. falamos hoje em dia, os portugueses estão deprimidos, a situação económica deprime os portugueses, mas isto é um ponto limite. Sim, Que barómetros é que nós temos aqui para falar de depressão? A Paula chegou em depressão crónica profunda, na altura estava a tomar 26 comprimidos por dia, trazia todas estas 40 tentativas de suicídio, que é assustador, e trazia todos estes traumas e estas situações que teve que libertar. Existe uma depressão geral, hoje em dia há 16% da população mundial já teve depressão, 1 em cada 4 mulheres ou 1 em cada 10 homens.
e a Organização Mundial de Saúde prevê que daqui a 2020 será a segunda maior causa de morte a seguir às doenças cardíacas. Ou seja, é facto também que toda a depressão, por vezes, poderá levar a estados limites, a pensamentos irracionais e obsessivos e doentios de tentativas de suicídio. Seja como for, a depressão ainda é subvalorizada como doença na nossa sociedade, porque não se vê, porque não é física, não é? Sente isso, que isso acontece? Eu penso que a depressão ainda Porque se torna tão vulgar já, não é? Torna-se vulgar, há uma depressão universal, ou seja, o país está deprimido, há uma tristeza geral pelas várias condições sociais e pelo aquilo que nós estamos a atravessar. E por fatores internos, às vezes o próprio corpo pode ter uma alteração na produção dos neurotransmissores ou uma incapacidade. E então a depressão em Portugal, como na maioria dos países, é utilizado os antidepressivos. Mas o que é facto é que em Portugal nós somos o país da Europa que consome mais antidepressivos. 1 em cada 7 pessoas toma, durante os últimos 12 meses, esse medicamento. O que quer dizer que só se trata a depressão com os fármacos. O que, no meu entender, não é o suficiente, porque terá que ser acompanhada com uma psicopatologia, por isso ser acompanhada com terapia, com grupos de terapia, com outro tipo de trabalho mais profundo para poder libertar a causa da depressão. O que é facto é que, no caso da Paula, nós tivemos que ir lá atrás, limpar um conjunto de situações horríveis e dramáticas que ela viveu para poder se soltar e andar para a frente. Alguma vez a Paula pensou que poderia estar aqui a contar a sua história? Não, porque, como eu já lhe disse, foi um milagre, porque eu entrei a 8 de outubro e nesse dia, que parece impossível, nesse dia eu tinha outra estratégia para mim. E ia ser fatal, porque eu ia mudar o esquema todo ao meu marido e ele não ia descobrir. E graças ao doutor Eduardo que ele me meteu a mão, e no dia 8 de outubro foi quando eu entrei em Vila Ramadas mesmo. A sua mãe ainda é viva? É. Que sentimento nutre por ela? Nós não falamos. E o papel de mãe? Que concepção tem do papel de mãe, Paula? Primeiro, ela agora para mim não tem a palavra mãe. Só porque me botou ao mundo, de resto. E a Paula, que mãe se considera? Eu considero-me uma boa mãe, uma mãe presente, uma mãe ausente, uma mãe atenta, responsável, meiga, carinhosa. Pediu perdão aos seus filhos? Foi necessário isso? Não foi? Acha que eles estão a entender ou já entenderam todo este seu processo? Conhecem a sua história do princípio ao fim? Não, porque eles não sabem o que me aconteceu na infância. Não lhes vai contar? Não vou contar. Um dia vão querer saber? Posso contar, eu digo que não nunca pode-se dizer, porque um dia mais tarde posso contar. Para agora não. São pequenos mais? Ainda são pequenos. O que é que quer para si? O que eu quero para mim? Não é de algum tempo, desde que realmente conseguiu ser a mulher que é hoje, a Paula, feliz, com coragem, capaz de estar aqui a conversar comigo, o que é que pretende? O que é que pretende para si, para os seus filhos? Continuar a ser uma pessoa responsável a nível de crescimento, continuar a ser honesta, humilde, sincera. O essencial é receber amor e dar amor. Acho que para a vida se levar um dia a dia, o só por hoje, aqui e agora, que a gente vai vivendo um dia de cada vez, isso ultrapassa-se tudo com amor. Tem o seu passado totalmente arrumado? Graças a Vila Ramadas tem. Tem? Por incrível que pareça, tem. Mas dizia-me há bocadinho que se cruzou com uma das pessoas que a molestou e que isso mexeu consigo. Mexo, mas já não mexo com a forma que mexia antigamente. Antes de resolver estes problemas, a gente quando enfrenta a pessoa, porque as pessoas não esquecem, porque são conhecidos, porque não esquecem. E viam-se e riam-se. Eu vou-lhe contar um caso, por muitas vezes que eu me suicidava, que as pessoas não entendem. Tentava suicidar? Tentava. Eu ia levar a minha filha à escola, entrava no autocarro. O fulano, com uma distinta lata, virava-se para mim e dizia: "Oh, cara linda,
dos que me fazia mal. Aquilo mexia totalmente comigo, que eu chegava à casa de que tentava para resolver o problema, o suicídio. Tem uma proteção sobre a sua filha resultante do passado que teve? Protege-a mais do que o normal ou não? Acho que demais. Protege-a demais? Porque eu tenho medo. Que alertas lhe dá? Está bem que ela não vive no meio que eu vivi, graças a Deus, nem desejo a ninguém mesmo. Inimigos eu não tenho, mas também não desejo. Mas que ela não se chegue a pessoas adultas, eu tenho medo, todos os dias aviso se há algum adulto a chamar na rua para ela não se chegar, para correr logo, fugir e pedir socorro. Os professores na escola, colegas mais velhos, tudo e mais alguma coisa, todos os dias chama a atenção. É uma mulher feliz hoje? Muito. Muito feliz. Temos aqui um caso de sucesso, não é, Eduardo? Nós para a semana estaremos aqui. Certamente só alguns de nós teriam a coragem de ir tão longe no desabafo sobre a intimidade. Só tenho que lhe agradecer, Paula. Obrigada também, Eduardo. Cá estaremos para a semana. E para a semana não perca a história de vida de Pedro. Foi viciado em sexo desde a adolescência. Tem agora 60 anos. Confesso, termina por hoje. Boa noite. This is the end, beautiful friend. This is the end.